Oi, mais uma vez, bom dia, bem-vindos. Oi, mais uma vez, desculpa, tá? Tava sem áudio. Bem-vindos todos vocês que estão acompanhando o nosso curso, né, do ensino médio, de arte no ensino médio. Essa é a nossa sexta aula. Para finalizar, a última aula ali a gente falou muito sobre a questão do ensino médio, né? De como que é desenvolvida essas aulas ali das linguagens da arte, mais focada ali, mais aprofundada. E nessa última aula a gente falou aprofundado ali muito na questão das artes visuais, né? E também na questão da música. Então a gente compreendeu um pouco melhor o que é trabalhado nessa linguagem das artes visuais ao longo do primeiro, do segundo, né? Do terceiro ano, esses conteúdos mais aprofundados, né? Então, achei que foi muito importante. Foi muito importante a gente falar sobre todas essas questões, né? Que são questões de extrema importância, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre a arte no ensino médio, né? E como se dá esse ensino de acordo com a série ali, né? Como a gente sabe, o ensino médio ele é uma etapa da educação básica. E o ensino médio tem 3 fases, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. Então, hoje a gente vai se aprofundar também na linguagem da dança, para finalizar, e na do teatro, compreendendo de forma mais aprofundada como que se dá o ensino dessas linguagens do primeiro ao terceiro ano. Então, a gente vai começar com a linguagem da dança. Então, o eixo trabalhado, os eixos, assim, os pontos principais trabalhados nessa linguagem da dança, eu vou falar agora só aqui no começo, tá? Que agora a gente vai falar no primeiro, do segundo e terceiro, mas eu vou falar só aqui no início, não vou falar antes de cada fase, mas a gente sabe que é o mesmo em todos, tá? Então, esses pontos principais relacionados à linguagem da dança, que são os eixos temáticos, são, né, compreender esses elementos, né, que são os elementos formais da linguagem da dança, trazer para a compreensão tudo isso, né, os fundamentos da linguagem da dança, os movimentos e períodos relacionados a essas artes, né, essa questão mais contextualizada. Bom, então como que se dá o ensino dessa dança no primeiro ano do ensino médio? Então, a gente compreende que o ano ele é dividido em períodos, né? E ao longo desses períodos que vão se trabalhar essas questões que eu vou citar aqui. Então, a dança, basicamente, ela tem como função, como objetivo, né, no primeiro ano, trazer a compreensão, né, da dança e das funções. Qual a função que tem a dança na vida do ser humano, né? Reconhecer, explorar as possibilidades dos elementos formais e constitutivos da dança. Conhecer tudo que constitui e que está relacionado da dança. Trazer tudo isso para a realidade desses indivíduos, né? Identificar essas diferentes formas estéticas da dança, né? E articular todo esse conhecimento ao repertório pessoal, ao repertório do aluno, para que ele possa vivenciar de forma íntegra. Realizar leitura e fruição da dança nos contextos nacional e regional. Então, através dessas imersões, né, dessas vivências do campo sensível, do campo sutil, viver, trazer isso para a possibilidade do aluno vivenciar tudo isso, né, tanto no contexto, no âmbito nacional, como também na questão do regional, né, e além disso também trabalhar esses conteúdos, né, que são compreender esses conceitos e as funções da dança, compreender os elementos formais e constitutivos da linguagem da dança
compreender esses estilos da dança, iniciando esse primeiro ano aí, com essa questão, introdução do estilo clássico, do estilo moderno, do jazz, e contemporâneo, para trazer esse aprofundamento assim dos estilos, né? Quais são os estilos? Então, o primeiro ano ele vai iniciar ali desde o clássico, o jazz, e se aprofundar em cada um desses estilos, né? Também compreender essa questão das coreografias, trazer para a realidade do aluno essa questão das coreografias, tanto no âmbito nacional como regional, né, os grupos de coreógrafos, esses desenvolvimentos das técnicas específicas, né, para essa questão da coreografia, então trazer essa visão mais aprofundada de todas essas questões para serem trabalhadas nesse primeiro ano do ensino médio, nessa linguagem da dança, sabendo que o aluno ele vem ali do ensino fundamental, que ele tem uma bagagem também do ensino de arte, né? E, a partir disso, se aprofundar nas linguagens. Também o objetivo é ser trabalhado ao longo do primeiro ano, dentro desses 4 períodos aí que são divididos o ano, né? Está muito relacionado com essa questão de analisar, né, a história dessa dança, a partir dos diferentes contextos relacionados ao social. Também respeitar diversidades culturais, né, tanto a diversidade de gêneros e étnicas. Então, está muito relacionado também, mais uma vez, o trabalho dessa linguagem relacionado à questão do respeito e da compreensão da diversidade como algo natural, né, como algo natural e que deve ser compreendido para que possa ser, assim, respeitado. Identificar as características das danças e apreciar todas essas danças vivenciadas em diferentes grupos socioculturais. Desenvolver essa questão da apreciação, desenvolver essa questão de trazer, introduzir a diferentes grupos socioculturais, para que possa, assim, ampliar, né, o seu campo de visão relacionado com essa linguagem, né? Então, ter contato com formas diferentes, né, de dança. Também reconhecer distintas formas de expressão corporal em diferentes culturas que favoreçam a ampliação da visão de mundo. Como que essas culturas tinham esse relacionamento com o corpo, né? Como que era o relacionamento dessas culturas com essa questão da consciência corporal? Então, isso é um objeto de estudo, porque vai variar de cultura para cultura, e é de extrema importância trazer tudo isso aí para a realidade desses estudantes, para que esse aprofundamento realmente possa acontecer. Também, né, todos os conteúdos relacionados a isso, né, tá ligado também a essa questão de conceber, né, essa técnica, essa estética, né, é a origem dessa dança desde a época do Renascimento, né? Porque como é o primeiro ano, com certeza vai trabalhar essa questão mais assim, mais antiga, né? Para ir seguindo essa linha evolutiva ao longo do ensino médio. Então, aqui no primeiro ano vai trabalhar essa questão do Renascimento, né? Como que era a linguagem corporal, né? É importante trabalhar essa questão da linguagem corporal, né? E compreender de que maneira eu posso trabalhar essa linguagem corporal para que possa ser, o corpo possa ser tido como esse veículo de expressão ativo. Então, tudo isso são questões introdutórias, pois o elemento central de ferramenta ativa da dança é o corpo. Então, no primeiro ano já tem que ter esse contato e introdução com essas questões mais ligadas assim à dança, para que realmente possa ter essa compreensão já desde o início. Então, compreender também a dança e que a dança ela é utilizada e foi utilizada por muito tempo como um veículo de
de celebração também, é uma maneira de celebrar, tanto nas culturas antigas como atualmente também, né? E compreender como que eram essas celebrações, qual o intuito, né? O que estava ali relacionado com essas celebrações, para que possa trazer essa ampliação realmente de toda essa linguagem. Outra questão extremamente importante ao ser trabalhada ao longo do primeiro ano do ensino médio, nessa linguagem da dança, está relacionado com a questão de conhecer a autonomia básica e o funcionamento do corpo por meio de descrições do plano de movimentos e ações musculares em processos técnicos e criativos. Então, não tem como falar de dança sem compreender esse veículo principal da dança, que é o corpo. Então, compreender de forma mais minuciosa, né, e focada essa questão do corpo, né, os músculos, essa questão mais da anatomia mesmo, para que todo esse processo seja feito de uma forma mais consciente. Então, é importante se trabalhar isso no primeiro ano, que já é esse princípio aí dessa etapa do ensino médio, para já criar uma base para os próximos anos que virão, né? Uma base sólida nessa linguagem. Experimentar e compreender o uso das ações básicas simples na criação de movimentos, juntos com seus respectivos fatores, tempo, peso, fluência. Então, trazer essa experimentação, né, para a vivência do aluno, né, da criação dos movimentos, com a questão de compreender essa questão de tempo, peso, espaço, trazer para o aluno também toda essa questão da noção dimensional, né, tanto do corpo quanto do espaço. Então, os conteúdos a serem trabalhados para que se possa desenvolver essas ideias seria compreender o corpo, né? O corpo como imagem corporal, né? Como que é esse esquema corporal, esse alinhamento, essa postura, compreender os ossos mais profundo, né? Essa questão mais anatômica, né? As articulações, os músculos, estudos das ações corporais mais simplificadas, e compreender a partir de tudo isso, introduzir o contato com essas coreografias mais simples. Pois o primeiro ano aqui ele é uma fase introdutória, então com certeza ele vai mudando de nível, né? Começa com as introduções das coreografias mais simples, a partir desse estudo, dessas pesquisas, para depois poder ampliar esse estudo e se aprofundar um pouco mais. Também está relacionado essa questão de articular, né, esses conhecimentos da dança, tanto a nível histórico, antropológico, né, e social dessas práticas, né. Então, a partir disso, né, o objetivo seria compreender esses fundamentos, né, antropológicos e sociais da dança, né, e as visões sobre o corpo, né, que estão relacionadas com essas diversidades antropológicas e sociais, para compreender assim o que muda, né, quais as estéticas relacionadas a essas visões, né, também compreender a estética da dança e os seus aspectos, né, e também compreender a dança como um patrimônio da humanidade. A dança, ela é realmente um patrimônio da humanidade por ter sido usada já desde muito tempo para a questão de celebração, para questões de comunicação do ser humano com o meio. Então, trazer toda essa compreensão já no primeiro ano é de extrema importância para se formar essa base nessa linguagem. Bom, agora a gente vai passar para a linguagem quer dizer, para a dança, só que continuando aqui
no segundo ano do ensino médio, né? A gente falou agora como que deve ser desenvolvida a dança no primeiro ano. E agora vamos seguir para compreender como que é o desenvolvimento dessa dança no segundo ano. O que se trata, né? Como que é desenvolvida a dança ali ao longo desse segundo ano. Bom, então, o eixo é o mesmo, né? Como eu já falei lá no início, para todos os anos, segundo também, terceiro também. Então, basicamente, trazer para o conhecimento desses indivíduos, né, a importância de valorizar a história das danças, né? A história das danças populares brasileiras, né? A dança, a valorizar também a questão ali da dança local, de valorização dos grupos de dança e das culturas indígenas populares e afro-brasileiras, para trazer essa questão, essa noção do patrimônio, né? Essa questão da cultura do país, né? Então, a partir disso, trazer conteúdos de danças populares brasileiras, danças indígenas, né? Danças de grupos mais locais, de grupos mais relacionados ao Estado desses alunos. Então, esse é um dos objetivos do segundo ano. Também, ao longo do ano, é importante também trazer a análise, né, dessa história da dança, como eu falei, e dos diferentes contextos que está relacionada com tudo isso, né? Trazendo também essa questão da diversidade da cultura, que também vai envolver toda essa questão da dança, né? E dos seus gêneros, porque a dança ela vai ter vários gêneros, né? Vai ter vários estilos. Então, tudo isso também é muito importante de trazer para o conhecimento desse aluno. Também compreender essa questão ali da relação com o movimento, né? A relação com esse movimento, relacionada ali às questões de tempo, peso, fluência, que está diretamente ligada com a dança, né? Todas essas questões também da dimensão do corpo, da dimensão dos espaços, tudo isso também deve ser trabalhado ali no segundo ano, para que possa ter essa compreensão mais concreta, tanto das dimensões do corpo, como também das dimensões espaciais. Também é importante que um professor, como mediador, oportunize vivências, né, corporais, para que se sejam desenvolvidas as habilidades, tanto individuais como coletivas, né? Experimentar também, de forma tanto teórica quanto prática, as possibilidades de interagir com outras linguagens, né? Da dança comunicar com as outras linguagens. Então, esses fatores aí são trabalhados através de trabalhar questões de composições com coreografias, né? Que são um pouco mais complexas das que foram trabalhadas lá no primeiro ano, né? Trabalhar a questão de jogos corporais, de improvisação, para trabalhar também a questão do coletivo, né? E de compreender a dança como essa questão de conexão, esse ponto de conexão que comunica também com as outras linguagens. Então, isso é importante ser trabalhado no segundo ano para que haja também essa visão mais ampla, né? É importante também que se estabeleça o contato, né, com elementos diferentes, né, da técnica, como dança moderna, dança teatro, dança contemporânea, para que possa trazer esse repertório maior. Entender também a dança e seu estudo, assim, através dos elementos mais relacionados
com a dança em si, como essa questão assim de interpretar, de cenografia, que são coisas mais assim focadas assim nessa linguagem, né? Mais aprofundada e precisa com certeza de um estudo mais aprofundado, né? Compreender a questão ali de figurino, né? E compreender todas essas questões para que se possa trabalhar ali no dia a dia das atividades. E uma maneira e objetivo de trabalhar tudo isso, né? É compreender, né, realmente quais são esses elementos, né, técnicos, desde a dança moderna até a dança teatro e a dança contemporânea. Então, são coisas ali que realmente devem ser aprofundadas no dia a dia do segundo ano do ensino médio, sabendo que a base ele já aprendeu ali no primeiro ano, mais simples, e aqui já está se aprofundando mais no segundo ano, né? Também conhecer essa questão da interpretação da dança, entrar mais em contato com todas essas questões, assim, mais técnicas também, né? Compreender melhor essa possibilidade e esses mecanismos da interpretação corporal é importante também, e tudo que se relaciona ao movimento corporal, para que realmente ele possa ter uma base para ir para o terceiro ano e se aprofundar mais ainda nessa linguagem. Então, basicamente, essas foram as questões a serem trabalhadas ao longo do segundo ano, na linguagem da dança, e agora a gente vai compreender no terceiro para fechar o que se aprofundou e compreender um pouco mais sobre esse trabalho aí no ensino médio, né? No terceiro ano do ensino médio, na linguagem da dança. Bom, então o eixo, como eu falei, é o mesmo, né, da dança, da linguagem da dança, mesmo que eu citei lá no início do primeiro ano, tá? E, então, a dança ali, ela, ao longo do ano, né, do terceiro ano, vai ter períodos e o professor vai ter que trabalhar, né, de uma maneira, assim, sistematizada essas questões na qual aqui eu irei dizer, né, no intuito de garantir, né, um contato mais aprofundado, mais sistematizado dessas crianças, desses indivíduos com essa linguagem da dança. Então, realmente a gente vê o quanto que tem conteúdos que serão trabalhados, né? E a gente vê que realmente vai mudando de nível, né? Começa ali nas coisas mais simples para depois ir se aprofundando. Então, terceiro ano, ao longo do terceiro ano, né, como objetivo, trazer, né, essa ampliação do repertório pessoal, né, de fundamentos da leitura das imagens, a partir dos diferentes níveis existentes, ou seja, possibilitar que esse estudante possa fazer leituras de diferentes níveis dessa linguagem. Então, aqui ele já tem um olhar mais focado, assim, mais crítico, né? Por tudo que ele já trabalhou lá, nas outras fases do ensino médio, né? Então, conteúdos a serem trabalhados seria analisar as obras de arte, os aspectos estéticos, né? Analisar todas essas questões também da plástica da dança, os processos... Opa, peraí. Então, trabalhar essa questão do corpo, né? Da sua plasticidade, do seu movimento, de compreender também a dança contemporânea, né? E outras linguagens artísticas, compreender também as coreografias, tanto contemporâneas, mais assim ligada ao seu cotidiano, ao seu estado, como também mundial. Então, trazer toda
essa compreensão tanto do nacional para o internacional. Também explorar, né, essas possibilidades de criação da expressividade do movimento, relacionado tudo isso também, como que influencia no político, nas questões políticas, como que funciona tudo isso, e questionar através das aulas, né? Trazer esse questionamento, sempre. Também é importante, né, nesse terceiro ano, relacionar a dança com a tecnologia. De que maneira que vai poder trabalhar a dança relacionada aí com a tecnologia, né, para que possa ampliar as possibilidades de se trabalhar essa linguagem também, e compreender que a dança, assim como as outras linguagens, ela é um fator de transformação social, pessoal, trazer tudo isso para a compreensão desse aluno no terceiro ano também, de grande importância. Conteúdos a serem trabalhados seria também focado nessa questão de trabalhar o movimento com mais qualidade, né? Estudar as ações, os gestos corporais, nas danças contemporâneas, trazer essa questão das danças mais atuais também, como as danças urbanas, danças híbridas, compreender essa questão da própria composição desses alunos e eles mesmos também elaborarem coreografias, no intuito de exercitar essa questão de produção deles mesmos, assim, incentivando todo esse processo criativo deles, né? Então, seguindo aqui, também está relacionado à questão de conhecer, né, os profissionais também que estão relacionados com esse âmbito da dança, para ampliar, assim, o olhar desses indivíduos em relação a essa linguagem, e poderem vivenciar através do contato, assim, algo mais de perto, né, através da troca de experiências, né, incentivar a criação individual e coletiva de coreografias, né, no intuito de exercitar esse processo de criação, de tornar algo natural. Então, trazer também essa produção da dança para eles de uma maneira e de um olhar mais profissional, de uma maneira assim mais de toda essa base que eles adquiriram, então também essa maneira de produção pode ser mais ligada ao profissional também, né? E também por estarem ancorados com esses profissionais que têm mais tempo de experiência. Então, ter contato com esses artistas, com esses dançarinos, para que também possa auxiliar aí no repertório desses indivíduos, né? Fazer também compreender também que é importante eles estarem em contato com as políticas públicas, né? Na área da cultura e focalizado aqui nessa área da dança, para que possa ter esse conhecimento também desse nível político também, da cultura, né? Estar em contato também com essas composições de coreografia e dessas questões relacionadas à dramaturgia da dança, né? Da dança relacionada com o teatro também. E, para finalizar, elaborar, né, cenas de coreografias a partir de repertório tanto pessoal como também do contexto, né, social e cultural e coletivo ali dos estudantes, né, relacionando e assim desenvolvendo as técnicas e os conteúdos que foram aprendidos, né, nos períodos anteriores, no primeiro, segundo, e agora é o momento de colocar em prática de uma maneira mais profissional, mais bem elaborada, né? Então, assim, com a finalidade, né, de reconhecer o corpo como dançante, né, e atuante de significados e transformação social, ou seja, o corpo como veículo de expressão dessa linguagem artística que é a dança. Abordar temas, né, para que possa desconstruir questões relacionadas à dança que não foram muito bem elaboradas ali, né? Trabalhar a questão da improvisação,
criarem composições relacionadas a coreografias, dar essa possibilidade de produzir, de criar, isso é muito importante também, para que todos esses conhecimentos sejam bem alicerçados, né? E também elementos dessa dança em grupo, trabalhar tudo isso, né? Através da apreciação dessas danças, suas diversas modalidades, né? E de refletir todos esses trabalhos concebidos. Então, a gente observa que ao longo do primeiro, segundo e terceiro ano, foi realmente se aprofundando mais para que no terceiro ano o aluno já possa ter domínio para também lidar com essa linguagem de uma maneira mais segura, produzindo assim também com bastante base essas coreografias. Então, isso foi muito importante compreender o quanto foi evoluindo, né? Então, a gente falou da dança, da sua evolução no primeiro, segundo, terceiro. Agora a gente vai falar sobre o teatro, que é essa linguagem das artes cênicas que também é trabalhada, né, no ensino médio, e a gente vai compreender melhor aqui como que ela é trabalhada ali ao longo do ensino médio, no primeiro, segundo e terceiro, para que a gente possa realmente ter clara e de forma mais aprofundada tudo que é trabalhado e também para finalizar a nossa aula desse curso. Bom, então, o eixo dessa linguagem específica do teatro, que é as artes cênicas, né? O eixo temático está relacionado em compreender esses elementos formais da linguagem do teatro, né? Dentro desse trabalho do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, né? Os fundamentos dessa linguagem e os movimentos relacionados assim a essa questão da contextualização, da história, da cultura, né? Então é tipo isso, como os outros, assim, para que a gente possa compreender melhor. Bom, então, para começar, é importante já introduzir, já trazer esse conhecimento desde o primeiro ano, né? Que é importante compreender qual a função do teatro, né? O que precisa ser reconhecido como questões que constituem esse teatro, né? Analisar toda essa questão do teatro, desde o nível histórico até os gêneros, trazendo assim também esse olhar para a diversidade com bastante cautela, né? E trabalhar tudo isso ao longo do ensino médio. Compreender essas funções do teatro, compreender os seus elementos formais, né, constitutivos, e essas linguagens que estão relacionadas aí com essa área do teatro, né? Também é importante que se identifique, né, as diferentes formas do teatro, porque são várias formas, tá? E articular todos esses conhecimentos ao repertório do aluno, por meio do jogo teatral. Então, através ali da vivência, tudo vai ser com certeza acrescentado no seu repertório, né? Reconhecer formas de expressão corporal lúdica em culturas variadas e suas possibilidades práticas. Então, compreender esse teatro pelo prisma ali das diversas culturas é importante também de já se começar a trabalhar essa linguagem desde o primeiro ano de uma maneira mais contextualizada. Então, o teatro ali, compreender como que ele foi o teatro desde a origem ali do Renascimento, então contextualizando aí a nível histórico, como que era, como que faziam, né, nessa época do Renascimento, compreender essas questões do corpo, da voz, né, que são elementos expressivos que estão presentes no teatro, compreender essa questão do espaço cênico, porque o teatro ele também está relacionado com o espaço, então tem que ter muito essa noção da dimensão também corporal e espacial, e também dos objetos, pois o teatro também ele está muito ligado a objetos, a cenas, né?
a cenários. Então, trazer toda essa compreensão para esses estudantes, para que se possa compreender do que se trata. Então, também no primeiro ano é importante identificar, né, esses tipos de teatro, suas diferenças, valorizar também o teatro como esse patrimônio da cultura da humanidade, porque é algo que vem sendo usado para o ser humano se expressar há muito tempo, então, naturalmente, ele deve ser reconhecido como esse patrimônio, né, da humanidade, identificar esses elementos que compõem essa arte cênica, né, com a cultura brasileira, contextualizando, assim, essas influências, né, que vêm de fora, tanto influências europeias, como as influências indígenas e africanas. Então, sempre trazer essa contextualização e o contato e interação com diferentes culturas. No caso do Brasil, mais influente da cultura indígena e da cultura africana. Então, trazer tudo isso para a compreensão, né? Então, pode trabalhar também a dramaturgia, né? Da dramaturgia, a questão da leitura, da identificação, interpretação, reprodução de diversos tipos de textos, né? Como as fábulas, revistas, contos, teatros. E aí, o professor, com certeza, articulando tudo isso a essa questão cultural, de relacionar com os indígenas ali, com a cultura africana, e aí vai depender também do que o professor vai buscar para ser elemento ali da atividade, né? Também reconhecer, né, os elementos dessas diferentes matrizes, né, estéticas do teatro, pois ele possui diferentes matrizes, e recriá-las, recriar todas essas diferentes matrizes, né? Reinventar possibilidades de encenação, trabalhar muito com essa questão do expressivo, de valorizar o expressivo, de compreender também qual que é a relação do palco com a plateia. Então, trazer essa consciência de tudo aquilo que envolve essa linguagem do teatro para essa realidade aí já no primeiro ano, né? Então, o teatro reconhecido como esse patrimônio da humanidade, né? E assim, trabalhar toda essa estética, todas essas questões que envolvem esse teatro, né? E já no primeiro ano, trabalhar a questão das intervenções e das performances. Já ir trabalhando a maneira prática também, ativa, através de performances, através das encenações, para que já possa ir aquecendo todo esse contato aí com o teatro. No segundo ano, vamos para o segundo ano, compreendemos aqui que é uma pincelada no primeiro ano, para depois já se aprofundar no segundo e para o terceiro já com uma base, né? Então, o teatro no segundo ano, ele tem também muito focado essa questão da pesquisa, né? De trazer o teatro para essa questão da pesquisa, tanto do espaço cênico, como também da linguagem do teatro. Então, o 2 a gente observa que vai muito ali para a pesquisa também das matrizes que estão relacionadas a essas estéticas do teatro, né? Que se relacionam ali com a cultura e também com as possibilidades de encenação. Então, a arte ela vai ter várias formas, várias possibilidades ali de encenação. Então, é importante que traga para esse conhecimento também. Além de conhecer esses aspectos relacionados à tecnologia cênica, pautando-se no uso da luz como elemento da criação. Então, o teatro ele vai ter objetos ali, questões assim de materialidades que envolvem toda essa linguagem que é importante também trazer para o conhecimento desses indivíduos, como a questão da iluminação, do palco. Então, são questões que são importantes trazer para a compreensão, para que possa compreender também as materialidades que estão relacionadas aí à linguagem do teatro. Então,
Conteúdos aí para serem desenvolvidos ao longo do segundo ano, né? Também compreender esse teatro na época ali do romantismo, né? Do romantismo ao século XX, compreender como que se deu essa linguagem, de que maneira, e também do teatro no Brasil, trazendo assim essa compreensão da contextualização, né? Identificar essa estrutura dramática, né? E relacionar tudo isso aos gêneros do teatro, né? É importante também. Analisar também de forma crítica todos esses contextos históricos, né? Todos esses processos da estética que influenciaram, né, na criação dessas dramaturgias. Então, é importante ter essa correlação para que o indivíduo possa fazer tudo isso de uma maneira mais elaborada. Também trazer a leituras também dessas questões mais dramáticas, né, do teatro. Então, observem que aqui já vai se aprofundando mais, né, no segundo ano. Também realizar leitura e fruição de obras teatrais mundiais, nacionais e regionais. Então, a fruição, né, a imersão nessas obras do micro para o macro, mundial, né, do macro para o micro, do micro para o macro. Então, começar ali do local, do bairro, da comunidade, da cidade, do estado e assim para o mundo, para que possa ter essa contextualização assim partindo do micro para o macro e poder assim pegar todas as qualidades de todas essas compreensões, né? Também é importante trazer para o reconhecimento, né, a compreensão das diferentes, né, dos diferentes gêneros, né, do teatro nesse segundo ano, de trazer para introduzir aí o conhecimento dos espetáculos, das teatralidades, da questão da adaptação, tudo isso que está relacionado com essa linguagem. Então, no segundo ano já vai ter mais esse aprofundamento. É importante também que traga esse conhecimento, né? E essa questão, esse exercício de valorizar o trabalho desses artistas, né? No intuito de trazer essa consciência de valorizar realmente a arte como um trabalho, né? Conhecer esses profissionais, esses dramaturgos, né? Esses atores que estão aí atuando na construção, né? Da identidade teatral brasileira. Então, é importante trazer também o contato com tudo isso, assim, da maneira que for possível, né? Também essa questão do contato com essas manifestações artísticas no Brasil, né? Que foram e são geradas, né? Pela cultura popular, que são muitas vezes de natureza teatral. É importante também trazer para o conhecimento, né? E também influenciar essa noção sobre essa questão que envolve o teatro, né, da materialidade, noção de figurino, noção de maquiagem, noção de iluminação, de espaço cênico, de cenário, tudo que envolve essa materialidade. Então, observem o quanto que esse universo dessa linguagem é amplo e pode-se trabalhar muitas coisas. Então, basicamente, no segundo ano, já dá uma base boa, né, para poder se aprofundar mais ainda no terceiro ano nessa linguagem tão importante que é a linguagem do teatro. Então, já no terceiro ano, daí com certeza vai ser mais aprofundado essa linguagem. Ali, o eixo temático dessa linguagem é aquele que eu falei, né, que está relacionado ali com fundamentos, né, dessa linguagem. Então, no terceiro ano, para
aprofundar nesses conhecimentos, né? O objetivo ali seria de continuar a reconhecer, né? As semelhanças e diferenças entre os modos de interagir, de apreciar o teatro, de representar. Então, aí já vai mais assim para a questão mais sutil, né? E quais são essas diferentes representações teatrais em diferentes grupos e culturas? Então, se aprofundar um pouco mais de uma maneira mais sutil, né? De que maneira que se dá essa diferença de representações nessas diferentes culturas. Então, observem que no terceiro ano já traz esse aprofundamento mais focado também, claro, que nessa questão da contemporaneidade, né? Naquilo que é atual também. Também essa questão de conhecer os princípios, né? Relacionados à questão da teoria, do teatro, né? Que influenciaram o teatro produzido no século XX, que influenciaram o teatro que foi produzido ali no século XX, né? Então, os conteúdos que são importantes, né, de serem trabalhados para que se possa desenvolver todas essas questões é trabalhar também com teatro de animação, marionetes, fantoches, bonecos, sombras, teatro popular, teatro de rua, danças dramáticas brasileiras e circo. Então, a gente observa que o teatro ele tem muitas áreas, né? Então, aqui a gente observa que no terceiro ano já vai trazer o contato com todas essas áreas possíveis. Então, com certeza será momentos assim muito interessantes por ser algo diferente, né? Então, ali o estudante vai ter o contato com circo, né? Com danças, e aí o professor vai trazer todas essas questões, né? Para que possam ser abordadas também. Também é importante no terceiro ano do ensino médio, essa etapa final ali, realizar a leitura e análise da dramaturgia brasileira, né, do século XX, percebendo novas identidades e necessidades a partir dos contextos históricos instaurados. Então, trazer essa leitura também desse teatro no Brasil, no século XX, compreender também essas identidades, as suas necessidades, os contextos que estão ali relacionados com esse século XX, né? No intuito também de estimular a pesquisa, né, sobre a estética e trabalhar também essa questão do teatro do oprimido, exercitando a sua prática em processo de sala de aula. Então, relacionado muito com essa questão social, né, de trabalhar esse teatro do oprimido, que tem a ver todo assim com essa discussão aí social. Então, isso é muito importante, pois no terceiro ano, ali na terceiro ano do ensino médio, os alunos já estão com essa base, já têm essa maturidade maior para lidar com todas essas questões, né? E também, ativamente, a partir de tudo isso, trazer o contato também com essas produções ativas, né? Dentro da área do teatro, além das encenações, produzir também questões que estão relacionadas a peças teatrais, a montagens, né? E criações por exemplo, bonecos, fantoches para realizar um teatro, fantasias para realizar um teatro, figurino. Então, tudo isso são questões que são aprofundadas nesse terceiro ano, né? Pois o aluno já tem essa base um pouco maior para exercer ali tudo aquilo que foi aprendido, né? Também é importante, né, conhecer os modos da criação que estão relacionados com o teatro, né, a produção, como se dá a produção cultural de toda essa linguagem, né, a divulgação, circulação,
organização, os profissionais que estão atuando na área, né? E os profissionais também que são mais amadores também, que são simpatizantes, né? Mas que muitas vezes não têm essa formação profissional. Então, é importante também trazer o contato de toda essa realidade para o contexto da escola, nessa fase da educação básica, nessa etapa final do terceiro ano do ensino médio, pois a partir da troca ali vai com certeza agregar muitas coisas positivas nessa vivência do aluno. Compreender também as tendências contemporâneas que estão relacionadas à linguagem do teatro, que daí são questões assim mais atuais, né? Quais são as tendências da contemporaneidade que se relacionam com essa linguagem do teatro, para que mais uma vez possa compreender como que é o teatro atualmente, qual tendência que está ocorrendo agora, né? Então, isso também é de extrema importância e com certeza vai trazer essa base desses alunos para concluir esse ensino médio e saírem com uma base significativa em arte, suas linguagens da educação básica, né? Então, é importante também que esse estudante, ele experimente, né, de forma tanto teórica quanto prática, as possibilidades de inter-relação entre o teatro, intervenções, performance. Então, ele ter essa relação tanto com a teoria, também com a prática, de maneira que ele possa intervir nessas performances de maneira ativa, muito ativa. Também é importante que reconheça, né, essas diferentes estéticas que estão relacionadas ao teatro, né? Da cena contemporânea, como que está a cena do teatro na contemporaneidade, né? Para que seja possível ele manipular, estar em contato com todos esses elementos do teatro e, a partir do processo, né, colaborativo, provocar conexões com as demais linguagens. Então, é importante também que o teatro, ele se relacione, faça conexão, esteja conectado ali de maneira que possa contribuir com essas diferentes linguagens do conhecimento como um todo e também das linguagens da arte, né? E também é importante compreender também o teatro a nível nacional, né? Como eu já falei, também a nível ali da cidade, trazer essa compreensão, como que é a cena do teatro na minha cidade, no meu bairro, tem alguma, na minha comunidade ali, tem não sei, alguma questão assim mais comunitária que possa estar desenvolvendo teatro. Então, tudo isso são pesquisas que são interessantes de serem iniciadas, para que também possa incentivar o contato desse estudante com essa cena do teatro, tanto a nível comunitário como a nível da própria cidade. Também reconhecer as questões festivas que se relacionam ao teatro, né? As representações, as funções que tem socioculturais e os grupos teatrais. É importante também trazer esse conhecimento também para esse aluno. Então, a gente vê que o terceiro ano já fecha incentivando, assim, já de forma prática, também o contato dessa criança, desse adolescente, desse indivíduo, a já entrar em contato com o teatro em outros locais fora da escola, conhecer como que está a cena na minha cidade, quais são os grupos, qual o local que eu posso ir para assistir uma peça. Então, tudo isso são questões muito importantes que, para fechar essa linguagem do teatro, são importantes de ser trabalhada no terceiro ano. Então, essa aula a gente falou, se aprofundou mais ali sobre a linguagem da dança, do primeiro ao terceiro ano.
também da linguagem do teatro. E é isso, assim, para fechar essa sexta aula, para que a gente possa, de alguma forma, poder compreender um pouco mais como que se dá o ensino da arte nesse ensino médio. Então, foi interessante fazer esse curso para a gente poder compreender, assim, de uma maneira mais abrangente, né? Tudo que pauta esse ensino das artes no ensino médio ali, ancorado também a esses documentos, né? Como os parâmetros curriculares, né? Como a base nacional e também compreender que ele é como se fosse uma continuação, né? Tanto ali do ensino fundamental, que já vem desenvolvendo ali a arte, mas também um aprofundamento, pois a gente vê que no ensino médio aprofunda em questões assim mais a nível histórico também e cultural. Então, desde o primeiro ano ali se aprofunda em questões assim mais de civilizações antigas, até ao longo dos anos ali, até o terceiro ano, em questões mais contemporâneas. Então, a gente observa que em todas as linguagens é possível do aluno já ter essa compreensão, tanto a nível histórico, em cada linguagem. Então, foi muito legal fazer todo esse curso e agradeço vocês que assistiram. É isso. Muito obrigada pela presença. Basicamente foi isso, né? Compreendemos ali que tem os objetivos centrais, que se trabalha essas linguagens, né, dentro do ensino médio, sabendo que o ensino médio, ele é uma etapa da educação básica, e compreendemos também que o ensino médio, ele sempre articula o ensino das linguagens com a questão da contextualização, e a gente viu também detalhadamente em cada série do ensino médio quanto que é contextualizada cada linguagem, a dança, a música, as artes visuais, o teatro. Então, sempre muito seguindo tudo aquilo que está como parâmetro para todo o ensino médio, de sempre contextualizar, de uma maneira bem íntegra, para que esse conhecimento da arte também seja tido ancorado nessa questão de conhecimento científico, pois a gente compreendeu que a arte ela tem valor por si só, e a gente compreende que ela é muito profunda, né? Que ela tem essa extensão do seu conhecimento, vinculado também a questões históricas, as questões culturais, pois a arte ela tem muita relação com a cultura, e o quanto que é necessário e tem toda essa intenção de trazer essa base para que o aluno possa, para que o indivíduo possa sair do terceiro ano, com certeza, com muito conhecimento sobre todas essas linguagens. E então, é isso. Agradeço a todos vocês que acompanharam e muito obrigada. Tchau.